Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resumo de Demon Slayer aqui no canal. Dessa vez estaremos resumindo o episódio 3 da quinta temporada. Se você gosta de resumo de anime, não se esquece de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou postar aqui e confere a playlist aí com os outros resumos de Demon Slayer. Sem mais enrolas, então bora lá. O episódio começa mostrando o Uzui treinando a rapaziada ali e como sempre eles parecem não estar indo muito bem. Tirando os personagens principais e os Hashira, o resto dos caçadores de Oni são bem abaixo da média. Bom, depois da abertura, o treinamento continua, o Uzui tá massacrando a rapaziada. Ele fala que o pessoal tem que aprender o básico. E que se nem isso eles conseguirem aprender, nunca vão conseguir participar do treinamento da Mitsuri ou do Sanemi. Bom, um tempo depois o Tanjiro chega, ele já tá pronto para participar do treinamento. Os dois se cumprimentam, o Tanjiro fala que tá feliz por ver que ele tá bem, só que daí ele dá uma zoada bem, olha só o meu estado. Sem um olho e sem um braço. Pelo menos tá vivo, né? O Uzui diz que ficou sabendo que o Tanjiro lutou contra outro Lua Superior, e modesto como o Tanjiro é, fala que teve sorte. O Uzui fala que o treinamento dele ali vai servir pro Tanjiro tirar a ferrugem do corpo. E ele começa a participar do treinamento, já se destacando como o único que tá fazendo aquilo de boa. Ele chega até a pegar mais peso. O Tanjiro vai cumprimentar as esposas do Uzui que estão cozinhando pro pessoal. Elas agradecem por ele ter ajudado a salvar elas e entregam a comida para ele. Dois caçadores estão conversando ali, um deles pergunta pro outro se ele vai fazer patrulha, ele diz que sim, e pergunta se não pode trocar de lugar com ele. Ele fala que nem pensar, porque quando você faz a patrulha, no dia seguinte você é dispensado do treinamento. Bom, de noite aquele caçador tá com outro amigo junto fazendo a patrulha, e ele comenta que não tem visto mais Onis ultimamente. Ele disse que soube que os demônios estão procurando uma garota chamada... Nossa! Bem que eu pedi uma pastilha. Ele disse que soube que os demônios estão procurando uma garota chamada Nezuko. O outro fala que isso é só uma suposição, já que ninguém foi perguntar para os Onis o que eles querem. Um dos caçadores começa a andar de costa, olhando para trás, comentando que seria bom que os Onis desaparecessem, e o outro fala que isso seria impossível, já que eles estão aí há mais de 1000 anos. Bom, o que tá carregando a lanterna simplesmente desaparece do nada, deixando o outro caçador desesperado. Só que do nada aquele caçador surge de um beco e dá um susto no outro. Ele só tava zoando. Eles ouvem um barulho estranho, só que eles ignoram e vão patrulhar outro lugar. A câmera se aproxima num canto escuro e é nos revelado um olho com o kanji de número 4, ou seja, é um Lua Superior 4. Mas o Lua Superior 4 não foi morto na temporada passada? Quem será esse novo Lua Superior? No outro dia, o treinamento do Uzui continua, dessa vez ele fala pro pessoal se dividir em duplas. Bom, o Tanjiro pega o caçador mais pesado que ele vê pela frente e carrega nas costas. Se você falar que esse cara tem a mesma idade do Tanjiro, você tá de sacanagem, né? Na hora do almoço, os caçadores estão conversando com o Tanjiro. Eles perguntam se os Luas superiores são realmente muito fortes. Ele fala que sim, não tem nem como imaginar o tanto do poder deles. Um deles pergunta como que eles eram. Só que, como sempre, o Tanjiro não consegue explicar exatamente as coisas. A gente viu isso nos episódios passados. Ele basicamente fala igualzinho aquele meme do velhinho. É só não morrer. Depois disso, o Uzui fala que vai finalizar o treinamento pedindo para eles correrem até a montanha e voltar, dizendo que se eles não fizerem isso vão ficar sem jantar. As esposas do Uzui se aproximam do Tanjiro e falam que ele parece ser todo durão, mas na verdade ele é um molenga. Uma delas fala que outro dia ele se recusou a comer até que o último exterminador que ele esteja responsável tivesse voltado. Mas no fim ele mesmo acabou indo buscar o cara. Enquanto o Tanjiro corre em direção à montanha, rola um flashback dele comendo com o Tomioka. Ele fala que já tá no limite, mas ele precisa continuar para manter a promessa que ele fez para o mestre Kagaya. Lembra do episódio anterior que ele desafiou o Tomioka para uma competição para ver quem come mais? Então, o Tomioka pede mais macarrão e fala pro Tanjiro que se ele vencesse, ele teria que participar do treinamento. Mas e se o Tomioka vencesse? Ele poderia desistir? O Tanjiro fica meio que sem palavras, daí o Tomioka chama o cozinheiro ali e pede para ele trazer mais um prato de macarrão pro Tanjiro. Quando o senhor traz, ele fala pro Tanjiro, se ele comer aquele prato extra, ele vai vencer a competição. E aí o Tomioka vai participar do treinamento. Claramente o Tomioka tá deixando ele vencer, já que ele pediu 2 pratos para si e 1 pro Tanjiro. Bom, mais tarde o Sanemi tá sentado ali num templo e o Obanai chega pedindo desculpa pelo atraso. O Sanemi pergunta como é que vai o treinamento dele, e o Obanai fala que não consegue imaginar uma forma deles ajudarem os Hashiras a derrotarem os Luas superiores. O Sanemi concorda, mas o Obanai fala que como foi um pedido do mestre, ele tem que obedecer.
Daí o Obanai pergunta por que o Sanemi chamou ele ali. E o Sanemi explica que já tem pensado em uma coisa tem um bom tempo. É aquele ocorrido no castelo, que aconteceu lá no primeiro episódio. Os Onis que eles estavam atrás desapareceram do nada. O Obanai diz que está pensando há um bom tempo o que será que tem atrás daquelas portas onde os Onis se protegeram. O Sanemi diz que desde aquele dia ele tem voltado àquele castelo, mas nunca encontrou nada. Eles concluem então que o objetivo dos Onis é realmente a irmã do Tanjiro e que algo grandioso está prestes a começar. O Obanai fala que essa calmaria que eles estão vivendo agora nada mais é do que um presságio para uma tempestade que está por vir. O Sanemi fala que não importa o que estiver por vir, ele vai dar um fim nisso. O Sanemi fala que continuar discutindo aquilo não vai levar a nada, e o Obanai fala que tem uma proposta para o Sanemi. O mesmo fala que também tem uma proposta para o Obanai e pede para falar primeiro. Ele desafia o Obanai para um duelo. E o Obanai aceita, dizendo que o Sanemi leu a mente dele. Bom, a gente corta para as esposas do Uzui guardando todas as panelas e as coisas de cozinha, e o Tanjiro tá ajudando elas. Depois disso, elas fazem um chazinho e entregam para ele, e diz que vai ajudar na fadiga. Novamente, elas agradecem o Tanjiro por ter ajudado a salvar elas, só que ele fala que não fez isso sozinho. Tanto o Tanjiro, a Nezuko, o Zenitsu, o Inosuke e até o Tengen, se algum deles não estivesse ali, provavelmente elas também não estariam vivas. Para todos eles terem conseguido voltar com vida para casa foi realmente um milagre. Ela fala que o Uzui ainda gostaria de lutar, dizendo que ele se culpa por ter deixado o esquadrão, ainda mais no momento crítico como o agora, e elas pedem para que ele derrote o Muzan. Bom, no final do treinamento do próximo dia, o Uzui propõe um novo exercício. Em vez deles correrem até a montanha e voltar, dessa vez ele vai substituir isso por um treinamento especial, de combate. Ao anoitecer, todos eles vão até a montanha, e o Uzui fala que todos os combates contra os Onis acontecem de noite. Por isso eles têm que melhorar sua habilidade de combate durante a noite. Como é difícil de enxergar à noite, eles não podem confiar só na visão. Eles têm que sentir os Onis ao redor. E o treinamento especial dele é o seguinte, ele vai fingir ser um Oni ali, e o pessoal tem que tentar derrotar ele. O Uzui começa, já vai derrubando um de cada vez, e o pessoal nem consegue ver ele. O Tanjiro fala que como o Uzui já foi um shinobi, as habilidades de furtividade dele são excelentes. Ele disse que nem consegue sentir o cheiro do Uzui. A lua aparece iluminando o local, com isso o pessoal consegue ver o Uzui, mas aí uns caçadores começam a se acovardar, dizendo que contra um Hashira, mesmo sendo um ex-Hashira, eles não têm chance. O Uzui aparece atrás dele e pergunta se ele falaria a mesma coisa para um Oni que está prestes a devorá-lo. E já capota mais um. O Tanjiro fala que como o Uzui é um ex-Hashira, ataques meia boca de frente contra ele não vão fazer efeito. Ele fala pro pessoal ficar perto dele, costas com costas, que ele vai enfrentar o Uzui. O pessoal começa a correr em direção ao Tanjiro, só que o Uzui não vai deixar, ele ataca os caras, só que o Tanjiro aparece e protege eles. O Tanjiro fala que mesmo com só um braço ele tem muita força, e eles começam a trocar ali espadada. O Uzui percebe como o Tanjiro melhorou, e o pessoal vendo os dois lutarem, ficam meio que inspirados e tentam ir ajudar o Tanjiro. Eles tentam de tudo, bater com a espada, agarrar ele, mas parece que nada tá dando certo. Mais tarde, o esquadrão tá todo acabado, o Uzui fala como vocês puderam deixar um aposentado como eu fazer isso com vocês. Um deles fala que não tem como, diz que ele tá pedindo demais, já que ele era um ex-Hashira. O Uzui diz que não tá treinando eles pra serem molengas, e o cara fala que entende que os Hashiras e o Tanjiro são capazes de derrotar o Muzan, e isso tá inspirando ele a continuar o treinamento. Aí cada um deles fala a mesma coisa, concorda, diz que vai trabalhar duro para tentar servir de apoio. Amanhece o dia e o treinamento continua. O Uzui fala que apesar de tudo eles estão ficando mais fortes e diz que o Tanjiro não tem mais o que fazer ali, ele pode seguir para o próximo treinamento. O Uzui fala que eles foram capazes de derrotar luas superiores, mas se eles não derrotarem o Muzan, isso nunca vai acabar. E ele fala que tá contando com o Tanjiro. Bom, as esposas dele entregam uma sacola e ele se despede de todo mundo dizendo que vai encontrar eles no próximo treinamento. O pessoal fala que logo logo eles também já vão e que ele pode seguir tranquilo. E o Tanjiro vai. A próxima parada agora é o treinamento de espada com o Tokito, a Hashira da Névoa que apareceu na temporada passada. O Tanjiro entra no dojo e vê o Tokito regaçando os outros caçadores. Bom, com isso o episódio termina. Nas cenas pós-créditos nós temos as fofoquinhas da Era Taisho e dessa vez o Tanjiro vai apresentar o Uzui. Ele fala que o passatempo do Uzui é procurar fontes termais, e diz que foi uma delas que ajudou nos seus ferimentos depois da batalha do Distrito do Entretenimento.
O Uzui fala que ele deveria ter sido mais extravagante, dizendo como ele ama as 3 esposas dele. O episódio termina com o Tanjiro falando o nome do próximo episódio, que é Para Colocar um Sorriso no Seu Rosto. Bom, esse foi o resumo do episódio 3 de Demon Slayer. O que vocês acharam? Bom, o episódio de hoje foi só o treinamento do Uzui, que é basicamente fortificar os músculos, né? Melhorar a estamina no geral. A gente vê como o Tanjiro é realmente superior a qualquer um que esteja ali, tirando o Uzui. E a gente também vê como o Uzui, mesmo aposentado, continua sendo bem forte. Tô bem ansioso pro próximo episódio, já que a gente vai encontrar novamente o Tokito. Ele não teve muito tempo de interagir com o Tanjiro depois da sua mudança de personalidade. Então vamos ver como vai ser a interação entre os dois. Bom, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado. Não esquece de conferir a playlist aí no canal, tem os outros episódios de Demon Slayer. E é isso, até a próxima. Tchau!